Boa tarde, Eja, tudo certo? Bom, como de costume, resumo das aulas 14 e 15, num novo tema, num novo assunto, né? A gente entra agora no conteúdo de política, efetivamente. Falamos no último resumo, né, numa relação aí entre trabalho, formação do Estado moderno, né? Aqui a gente começa a ter um conteúdo um pouco mais complexo, né? As explicações acabam trazendo alguns contextos aí, alguns conceitos que são mais longos também e demandam um pouquinho mais de atenção. Mas é aquela coisa, né? A gente tem uma percepção incorreta com relação à política, a gente tem um olhar que muitas vezes, né, remete à coisa de que a gente não discute futebol, não discute religião, não discute política, porque cada um tem a sua opinião. E de fato, cada um tem um posicionamento, tem um entendimento a respeito da realidade, mas o que a gente traz nesse âmbito, nesse estudo, e por isso que a gente discute sim política, é que a gente está fazendo uma análise em termos científicos. Lembrem, né? A sociologia olha para a realidade a partir dos seus métodos, a partir de um distanciamento da imparcialidade, e, portanto, discutir política é muito importante. Dessa forma, a gente pode fazer um comparativo, né, com relação à questão das discussões sobre futebol. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que ele deixa muito evidente, né, qual que é essa diferença entre a opinião e, de fato, né, uma discussão que tem um fundamento técnico, né, especializado. Então, quando a gente assiste a um jogo de futebol, eu posso ter o meu time do coração, né, eu posso torcer por uma determinada equipe, né, querer que o meu time ganhe. No entanto, quando a gente faz uma análise técnica, quando a gente aciona o VAR, por exemplo, a gente sabe que precisa olhar para o jogo a partir das suas regras. Então, não é porque eu torço para um determinado time que eu posso aceitar, né, um pênalti que de fato existiu e o árbitro não cobrou, né? Eu não posso exigir que as regras sejam deixadas de lado para que o meu time seja favorecido. Então, quando a gente discute política na sociologia, é isso que a gente está fazendo, é olhar as regras do jogo, é entender que existem fundamentos jurídicos, que existem questões legais, que existe uma constituição que organiza, né, a forma como a gente estrutura as relações de poder na nossa sociedade. Então, na aula passada, no resumo passado, eu falei sobre trabalho, falei a respeito das questões referentes à formação do Estado moderno, né, de que maneira que essa instituição política organiza, então, de fato, essas relações no nosso cotidiano. Né? A gente falou a respeito da centralização do poder na figura, né, de um representante político, que pode ser um rei ou um presidente, né, na questão da existência ou não de um parlamento, na divisão dos três poderes, né, então a presença de um poder executivo, de um poder legislativo, de um poder judiciário, em que cada um atua efetivamente em sua função para que haja de fato a manutenção, né, dos direitos constitucionais e que o poder seja exercido de uma forma imparcial para todos os cidadãos. Quando a gente vem para esse tema aqui, né, quando a gente vai falar sobre democracia e sobre ditadura militar, a gente está falando desse mesmo Estado, dessa mesma organização e da estruturação do poder numa sociedade, mas aí a gente vai falar, né, a respeito da questão de como que os direitos de fato são garantidos ou não para a população, como que a centralização desse poder vai se efetivar. Numa democracia, a gente está falando sobre a participação política de todos os cidadãos. O conceito de democracia vai trazer efetivamente essa ideia de participação política, de cidadania. Ou seja, né, numa democracia, as pessoas, de forma direta ou indireta, a partir do seu voto e da eleição de representantes, né, decidem os caminhos que a política e as decisões públicas serão tomadas em uma determinada sociedade. Então, se a gente pensa lá nos gregos antigos, né, a gente tinha uma democracia direta, onde os cidadãos de fato participavam das tomadas de decisão. Só que a gente tem que lembrar também, né, que esses cidadãos eram um grupo muito restrito. Mulheres não eram cidadãs, escravos, estrangeiros, né? Somente o cidadão grego mesmo, dono de propriedades, nascido e criado na Grécia, poderia de fato
se posicionar politicamente. Bom, nesse contexto, então, né, a gente pensar essa participação política efetivamente do cidadão, né, no contexto da Grécia Antiga, considerando que era esse homem, né, proprietário de terras, nascido e criado na própria Grécia, né, e que nem todos os outros sujeitos, como as mulheres, estrangeiros, escravos, né, eles não eram considerados cidadãos, então, de fato, não tinham a participação direta nas tomadas de decisão. Esse era o contexto, né? Então, a democracia, enquanto conceito, nasce dentro de uma lógica da participação política no espaço público. Então, é interessante que a gente consegue perceber, inclusive, a nossa concepção contemporânea hoje, do entendimento do que é o público, do que é o privado. Né? No âmbito do público, então, nós participamos de assembleias, nós nos colocamos, né? Nós ajudamos a tomar decisões, votamos, dizemos qual é a nossa vontade efetivamente. E isso, num coletivo, a partir, né, de um grupo estabelecido, se consegue retirar aquela decisão que, de fato, atinge os objetivos da maioria. Né? Então, quando a gente tem um momento em que uma assembleia é realizada, esse é o objetivo. Né? A gente se posiciona, a gente tem uma série de encaminhamentos que são colocados em votação e a gente aceita, né, a decisão da maioria, reconhecendo que aquela votação é legítima e que a vontade da maioria está sendo respeitada a partir daquela decisão coletiva. Então, a participação política e a democracia, elas estão muito interligadas desde o seu nascimento. No nosso caso, agora, atualmente, quando a gente pensa em termos de Estado democrático, a gente tem uma organização de um Estado que intermedia essa participação. Ou seja, né, nós temos uma democracia que depende da representação. É uma democracia representativa porque nós elegemos representantes para fazer essa tomada de decisão em nosso lugar. Então, uma cidade, né, de tantos mil habitantes, pensar o contexto aqui de Cascavel, que a gente tem 300 mil habitantes, mais ou menos, 200 e poucos mil eleitores, a gente tira proporcionalmente um vereador para um número X da população e esse vereador será o representante político desse coletivo. Então, quando pensamos no poder executivo, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, num Senado, né, num grande parlamento em que os representantes votam as leis, fazem a fiscalização do executivo, como é o caso da CPI da Covid nesse momento, a gente está falando justamente nessa delegação de responsabilidade. Nós vamos às urnas em um regime democrático para eleger representantes que tomarão decisões a nosso favor. Isso na teoria, né? Isso na teoria, porque na prática a gente consegue olhar para os nossos parlamentos hoje e perceber que não necessariamente a população brasileira de fato está representada por esses representantes políticos, né? Se nós pensarmos que a maioria da população brasileira é constituída por pessoas negras e por mulheres, e quando a gente olha para a nossa Câmara, né, e a gente vê uma maioria de homens brancos, a gente percebe que tem alguma coisa errada aí. Né? Então, dentro do princípio fundamental da representatividade política, o funcionamento ocorre de maneira ok. No entanto, a gente precisa levar em conta que existem outros aspectos, como já falamos em outro momento também, né, a respeito da questão das dominações carismáticas, do envolvimento de recursos financeiros, de algumas coligações de outros poderes que acabam sendo representados, e é por isso que muitas vezes nós vemos uma série de leis que são aprovadas que não nos beneficiam na realidade. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na aprovação de uma legislação que retira direitos da classe trabalhadora e consideramos que a classe trabalhadora é a maioria da população brasileira, nós percebemos que nossos representantes, de fato, não estão realizando o papel para o qual eles foram eleitos. Que essas decisões, elas dizem respeito a um grupo minoritário e não representam efetivamente a vontade da população. Tá? Mas aí é um segundo problema, aí é uma outra questão para a gente conversar mais à frente. Mas eu acho interessante, acho importante, na realidade, a gente ter
clareza disso, né, porque a gente tem que entender o fundamento teórico, né, como eu disse, as regras do jogo, pedir o VAR, né, do que está acontecendo atualmente no país com relação ao cumprimento ou não desses princípios básicos que estão na base da nossa Constituição e nos constituem efetivamente enquanto um país republicano e democrático, tá? Ocorre, né, uma dessas explicações, uma explicação do porquê a gente passa ainda por essa situação, porque nós temos uma democracia tão ainda instável e fragilizada, né, afinal, precisamos lembrar que a nossa última presidente eleita sofreu um impeachment, né, que dos últimos, na primeira eleição democrática com voto direto da população que nós tivemos foi somente em 89, então é muito recente, né, é absolutamente recente a continuidade desse processo democrático, da eleição efetivamente de representantes para o Poder Executivo, né, e destes, não foram todos que terminaram seu mandato, né, nós tivemos somente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos Lula, né, que finalizaram, e a Dilma no primeiro mandato, e todos os demais ou foram, né, intermediários, ou foram empichados, né, ou tiveram algum tipo de situação como posição de substitutos. Agora, Bolsonaro também segue, né, mais alguns meses aí, mais um ano e alguns meses, prevendo-se aí que ele finalize o mandato dele até 2022. Então é muito frágil, né, nós pensarmos especificamente com relação à presidência da República, em virtude do fato de que nós passamos 31 anos de ditadura militar. Ao longo da história do Brasil, né, nós tivemos a figura de imperadores, nós tivemos a figura de militares no poder, o Brasil República começa com militares no poder, né, então, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente republicano, era um militar, né? Então, após ele vieram também outros sujeitos que não foram eleitos, né? Que passaram por processos de votação indireta, em que de fato a população como um todo não foi consultada, né? E nesse sentido, a partir do momento que nós começamos a ter esse processo democrático efetivo, em que a população começa a votar, né? Nós entramos em um processo de ditadura militar novamente, que foi a Era Vargas, que foi o processo, né? Do período da década de 30, nós passamos 15 anos com o Getúlio Vargas no poder, sendo eleito democraticamente e aplicando um golpe em seguida e se mantendo no poder por mais um período, né? A partir disso, a gente caminha um pouco mais na história, tivemos avanços, né, constitucionais, democráticos também, uma série de eleições, algumas que foram indiretas, e poucas, se não me engano, duas, né, podemos conferir certinho para passar essa informação adequadamente, mas somente duas foram realizadas de forma direta, até chegarmos novamente em 1964, quando, a partir, né, de toda uma movimentação ideológica realizada pela mídia, realizada pelo próprio poder público, pela confusão que havia à época de uma crise política entre Estados Unidos e União Soviética, né, a partir do contexto da Guerra Fria, né, da ameaça do comunismo na América do Sul, houve então uma justificativa para um novo golpe militar, né, que durou então ao longo aí de 31 anos, justamente com esse argumento de que havia uma ameaça comunista no país. Mas, basicamente, o que a gente precisa pensar, isso já trazendo para o contexto de hoje, considerando que a gente teve uma série de manifestações públicas, né, de parte da população incentivando uma intervenção militar num governo democrático, né, do presidente eleito, inclusive agora, em 2021, a gente precisa considerar que houve uma série de construções simbólicas e ideológicas a respeito do período de ditadura no Brasil. De um lado, nós temos, né, os dados que demonstram que houve uma série de perseguições políticas, que vários direitos foram cooptados, que cidadãos brasileiros foram assassinados, né, que houve um processo de perseguição e de tortura física de pessoas que se colocavam contra o regime, lutando, né, para que nós retornássemos a uma condição democrática.
que o Estado garantisse efetivamente a participação política para os seus cidadãos. E houve, então, todo um processo de perseguições que culminaram tanto na morte de muitas pessoas, como também no exílio, né, entre eles artistas famosos aí, como o próprio Caetano Veloso, né, como Gilberto Gil, que tiveram que sair do país em virtude da perseguição política. Então, nós passamos por um período em que, né, ao passo que nós tínhamos toda essa situação, né, de toda uma perseguição, houve também avanços no sentido do que nós conhecemos na sociologia de desenvolvimentismo. Então, houve todo um processo de desenvolvimento econômico no país que, de fato, precisa ser reconhecido, né? Mesmo na produção artística, né? A gente teve o surgimento do Ministério da Cultura nesse período, nós tivemos uma série de intervenções com relação ao surgimento da própria Lei Rouanet, que hoje é criticada também, praticamente deixou de existir, né? Ela nasce durante a ditadura militar. Então, havia um investimento em termos de escolarização, em termos de acesso à cultura, né, de desenvolvimento de produtos culturais, a questão referente também, né, a toda uma festa, né, o nosso sentimento com relação à Copa do Mundo, como nós temos atualmente, nasce nesse período também, em virtude da Copa de 70, porque a televisão estava chegando efetivamente no país, né, começou a chegar aos lares efetivamente, e fez com que houvesse, então, campanhas nacionais de incentivo, né, a torcer ao nacionalismo e torcer pelo futebol brasileiro, associando-se, né, à coisa da camisa verde e amarela, e esse sentimento que a gente tem hoje, né, de enfeitar a cidade, de fazer toda a coisa voltada ao período de Copa do Mundo. Então, nesse sentido, a gente tem aspectos interessantes para pensar, já falamos lá na indústria cultural a respeito do papel da televisão, da publicidade nesse sentido. Então, muitos estudiosos falam a respeito desse tratamento da Copa do Mundo como um exercício mesmo de retirar a atenção, né, da ditadura, do governo autoritário, né, e trazer para esse momento de festa. Até porque essa questão do desenvolvimentismo, ela não foi somente positiva, né, existe um entendimento, né, a gente precisa levar em conta que este desenvolvimento econômico, ele foi realizado em bolhas, né, ele foi realizado de uma maneira que não atingiu a universalização da população. Tanto que a questão da energia elétrica, por exemplo, que foi um processo que iniciou nesse período também, né, um projeto de universalização da energia elétrica, da água encanada, por exemplo, né, a gente só vai chegar de fato à universalização do acesso à energia elétrica somente em 2005. Então, já haviam passado 20 anos do final da ditadura militar, já, né, 20 anos do processo de democratização, e foi quando determinadas camadas da população brasileira tiveram acesso a primeira vez a uma geladeira, por exemplo, né? Então, a gente não pode dizer que houve, de fato, um desenvolvimento em termos de país. A gente teve uma série de investimentos financeiros estrangeiros, né, dinheiro que veio dos Estados Unidos para esses, para o desenvolvimento de grandes obras, entre elas, por exemplo, a Transamazônica, né, que não foi finalizada até hoje. Então, foi um investimento financeiro, né, foram feitos grandes elefantes brancos, né, grandes projetos que não chegaram a ser finalizados e que, na realidade, a gente fica com essa impressão de que não havia corrupção naquela época, não havia, né, essa condição de se sumir com o dinheiro público, porque, na realidade, isso não era noticiado. E quando isso vinha a público, saía no jornal, havia punição de quem passava a informação. Né? Então, essa é a grande questão, né, gente? A questão da ditadura militar é um aspecto muito triste da nossa história, né, enquanto país. A gente teve uma série de desenvolvimentos no sentido de pensar uma São Paulo, né, pensar as grandes metrópoles, pensar o acesso, né, ao consumo midiático, até mesmo, como eu falei, a própria energia elétrica e água encanada, embora isso não tenha chegado
a todas as camadas da população e a todas as áreas geográficas do país, mas de qualquer forma a gente precisa considerar que, embora haja, né, desse lado da balança, então, de fato, esses investimentos em termos de desenvolvimento de país, do outro lado a gente teve muito sangue, a gente teve muita perseguição e a gente teve, né, todos esses projetos realizados de uma maneira parcial, né, realizados de forma inacabada e muitas vezes como uma maquiagem sobre as questões que vinham acontecendo, né, como abusos e desrespeitos, né, aos direitos civis e aos direitos políticos de boa parte da população. Então, de todo modo, acho que vale a gente considerar, né, que isso é uma questão recente, esse debate é importante porque a gente tem visto se retomar aí muitas questões, né, muitas defesas inadequadas com relação a esse aspecto, né, da questão da defesa da ditadura militar em si, e que a gente precisa, né, tratar as coisas como elas são de fato. Então, pedir o VAR, olhar direitinho para o nosso histórico e tentar entender que esses conceitos, na realidade, né, trazem aspectos aí muito sérios, né, sobre questões que ainda nós estamos construindo enquanto nação. Tá certo? Fico à disposição, me deem um alô no Zap aí, que tem atividade sobre essas questões aí para vocês. Tá certo, gente? Obrigada, valeu!